Programa Prime Leads, um oferecimento Atlus Group. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e também sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber a Gabriele Carlos. A Gabriele é General Manager na Zeiss Vision do Brasil. Gabriele, obrigado por ter aceito o convite. Uma honra recebê-la aqui para falar do teu momento, da tua história, falar um pouquinho sobre o futuro. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu, Luciano. Se eu puder contribuir com quem estiver assistindo, já estou feliz. 6 meses na presidência de uma grande empresa, né? Você que veio e tem uma jornada brilhante na área de recursos humanos. Curiosidade aqui do teu amigo, como é que isso aconteceu? Se isso foi planejado, se isso estava no teu escopo como próximos passos, como é que isso se desenrolou, Gabriela? Eu sempre recebo essa pergunta, né? E assim, não estava. não estava no planejamento. Mas acho que as coisas acontecem e eu costumo dizer para todos os executivos com quem eu tenho a oportunidade de me relacionar que tudo está muito conectado ao seu propósito, né? E o meu propósito sempre foi transformar vidas que, consequentemente, transformam negócios, né? E somado a isso, a minha curiosidade, estudar, se preparar, acho que meio que foi, de alguma forma, né, unindo forças para eu estar onde eu estou. Mas entrei na empresa há mais ou menos quase 10 anos, e o meu desafio era um desafio muito voltado para a construção de uma cultura, para a construção de um processo de recursos humanos mais estratégico, conectado com aquilo que a gente queria para o negócio. E ao longo desta caminhada fizemos muitos movimentos nesse sentido, ganhamos inclusive reconhecimentos do mercado, que de alguma forma foram potencializando os resultados que a gente queria. Há mais ou menos uns 3 anos tenho trabalhado muito no meu desenvolvimento pessoal em governança corporativa, então com formação aí em conselho tanto administrativo quanto consultivo, olhando para questões de ESG, finanças para conselho também, e acho que as perguntas começam a mudar, né? O posicionamento começa a mudar. E aí, neste meio tempo, acabou que o meu atual chefe, que sempre foi, né, assumiu uma nova região e ele era responsável pelo Brasil. E o Brasil tem hoje um impacto significativo para o grupo e ele não tinha mais como continuar com os países que ele tem, né, sob responsabilidade regional e o Brasil. E aí me veio o convite, não só da parte dele quanto do time global, e foi muito interessante porque na época a primeira pergunta que eu fiz é por que eu? Né? E quando ele até divulgou isso na empresa, ele falou, pode ser, por um lado, né, um movimento que de alguma forma pode parecer conservador, porque você tem 10 anos de empresa, mas por outro, algo totalmente disruptivo, porque não é natural alguém de RH assumir essa cadeira. E o que ele me disse, né, assim como o time do Global, é a minha capacidade relacional, a minha inteligência emocional para essa cadeira era muito importante, o que a gente precisava naquele momento. Por outro lado, também a minha pergunta ao contrário foi feita, né, e o que eu preciso estar atenta? E de alguma forma ele trouxe muito das coisas que eu venho trabalhando. Então não só esse olhar de como construir a estratégia de um negócio, as questões relacionadas a finanças, né, e até mesmo inovação, porque o meu olhar até então era inovação voltado para recursos humanos, né, e como é que a gente olha a inovação pensando na perspectiva de negócio. Então foi um pouco de como foi esse movimento de chegar até aqui. E é interessante quando você olha para a maioria dos presidentes, ou eles vieram de marketing, ou eles vieram de vendas, né? E você veio de RH. E o quanto que essa tua experiência de lidar com pessoas tem te ajudado nesse novo desafio, Gabriela? Bacana. Luciano, você sabe que eu recebi até um livro de presente há alguns anos, né? E a primeira coisa que eu vi quando recebi o convite foi a conexão com tudo aquilo que eu tinha lido no livro, que era as 3 únicas coisas que um CEO faz. Cuida de pessoas, cuida de cultura e cuida de resultados, né? Então, de alguma forma, já era o que eu vinha fazendo, né, na cadeira de recursos humanos, e é óbvio que a gente amplia o escopo, né, de tudo aquilo que a gente tem como responsabilidade. Então, essa sensibilidade com gente, de ter as pessoas certas no lugar certo, na hora certa, porque no final do dia, o CEO ele tem a responsabilidade da caneta, mas ele não faz efetivamente as coisas, né? Quem faz é o time, as pessoas que estão com você. Então,
ter essa condição, né, de olhar quem efetivamente faz o quê, ou seja, como um maestro, né, desse time, eu acho que é o que tem me ajudado a olhar para as coisas de uma maneira diferente. E agora, principalmente, a gente está com toda a diretoria executiva nova, porque muitas mudanças aconteceram, não foi só a minha, né? Nós trouxemos pessoas do mercado, porque tivemos movimentos internos de executivos que foram para posições no global. Então, o desafio tem sido muito nesse contexto de consolidação de cultura, né, de qual é o comportamento que a gente entende que faz sentido para o negócio e, consequentemente, ou seja, tendo, de novo, né, as pessoas certas, a consequência é a gente atingir os resultados que a gente busca. Agora, falando das AIS, só para o nosso telespectador conhecer o tamanho da tua operação no Brasil, o que você pode compartilhar conosco, Gabriele? Bem, nós somos, enfim, uma multinacional alemã de 178 anos de existência, temos negócios em diversas frentes, o DNA da nossa empresa é de alta tecnologia e precisão, então eu tenho negócios distintos, desde precisão para chip de celular, para tecnologia, para turbina de avião, eu tenho a parte de equipamentos médicos, de diagnóstico e de cirurgia, tenho a parte de pesquisa e desenvolvimento, lentes de planetário do mundo são os AIS, então são diversos, né, ambientes, e eu faço parte especificamente do que a gente chama de mercado de consumo, onde a gente tem a parte de lentes para câmeras fotográficas, binóculos, mas eu cuido especificamente da Vision no Brasil. E a Vision, ela é responsável pela produção de lentes oftálmicas, né, lentes para óculos. E a gente aqui tem em torno de 650 colaboradores espalhados aí pelo país, grande parte desses colaboradores, em torno de 60%, está na produção propriamente da lente, né? E a gente tem a nossa matriz aqui, fica em Petrópolis. Temos escritório em São Paulo, algumas filiais espalhadas, mas é esse o time que faz, né, a diferença quando a gente fala do nosso propósito de ajudar as pessoas a ver o mundo de uma forma melhor. E o que tem mudado a sua rotina quando você acorda de manhã? Não é mais uma RH, agora é a presidente, né? Como é que... e você já deixou clara a tua humildade em relação ao reconhecer que é uma missão e não o momento que você está vivendo, mas como é que é a tua rotina? O que mudou no seu olhar, nas suas atividades, claro, nas suas responsabilidades? Como é que... Porque, assim, é uma mudança, assim, bem importante, né? Como é que isso... se encaixou na sua cabeça, Gabriele? Luciana, acho que eu sempre tive algo comigo que é a disciplina, né? Assim, sempre fui muito disciplinada e eu acho que agora, mais do que nunca, eu tenho sido disciplinada para justamente eu não ter o sequestro da minha agenda e eu não conseguir ter momentos, né, que são importantes, seja do ponto de vista de pensar sobre coisas que a gente pode fazer para o negócio, ou até mesmo de estimular o time em relação a isso, ou até mesmo questões relacionadas à minha vida pessoal, né? Eu preciso equilibrar todos esses pratos. Então, óbvio que tem uma rede de apoio que me ajuda nesse sentido, né? O meu marido, enfim, os meus pais, a minha família, os meus amigos, mas quando eu olho para a empresa, né, essa questão da disciplina é muito importante. Então, eu tenho alguns rituais, né, de gestão ao longo da semana que contribuem não só para eu entender como que as coisas estão caminhando, né, mas também para ir direcionando aquilo que efetivamente a gente precisa fazer ao longo do dia. Então, eu diria que é muito mais, não que tenha mudado tanto em relação ao que eu fazia, né? Mas como agora eu olho para diversas áreas ao mesmo tempo, né? Com essa responsabilidade de fazer acontecer, eu preciso ter isso tudo muito bem estruturado na minha agenda para que as coisas não se percam no meio do caminho. Agora, nós sabemos que empresa são pessoas, né? E o quanto que o belo trabalho que você realizou como executivo do RH hoje permite que você tenha equipes engajadas para poder te ajudar nessa tua nova missão? Acho que total, né? Um desafio inicial, como eu comentei, que era justamente dessa consolidação da cultura, né? E de trazer as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. Eu me lembro que uma das coisas que eu falei também no momento em que eu topei o desafio foi: eu topo porque eu tenho as pessoas que eu tenho aqui comigo, né? Por saber cada área quem comandava, né? E quem estava junto com os gestores com quem a gente se relacionava. Então, isso me deu a tranquilidade de dizer, ok, posso assumir tranquilamente, né? Sendo aí redundante, porque eu sei que eu tenho essas pessoas comigo. Então, eu acho que muito daquilo que foi construído, né? Na verdade, aí uma das coisas
que eu ouvi muito do meu gestor foi isso, assim, então tá na hora de você colocar em prática tudo aquilo que você, ao longo dos últimos anos, né, falou para os gestores que era possível fazer, numa posição maior, entendendo que as escolhas foram feitas em conjunto com você, né, como responsável pela área de RH. E você tinha alguma expectativa desse convite ou como é que foi essa conversa? É uma curiosidade aqui do teu amigo, né? Te chamou assim, alô, Gabriele, a partir tem uma oportunidade, como é que foi nos bastidores, você pode compartilhar conosco? Posso. Na verdade, não tinha essa expectativa, né? A gente começou a conversar em fevereiro deste ano, foi uma coisa muito rápida quando a gente pensa em processo de sucessão das organizações de um modo geral, né? Posições como essa, a gente está falando aí que levam em torno de um ano mais ou menos, né? Quando você já tem alguém mapeado e sendo preparado para, mas quando a conversa veio foi muito nesse sentido de entender não só se eu toparia, né? Mas também eu ajudar nesse desenho do que eu imaginava que fosse interessante para a organização, caso eu não topasse, né? Então eu cheguei a fazer alguns desenhos de estruturas, né? E depois as conversas continuaram e para eles, né, tanto do global quanto para o meu chefe, assim, não, a primeira opção é você assumindo, né? E eu entendi que naquele momento, assim, como eu tinha o apoio, né, deles muito forte nesse sentido, assim, o que eu poderia temer, né, em relação a, poxa, conheço o segmento, conheço as pessoas da empresa, me identifico com o propósito da organização, acredito naquilo que está sendo proposto para mim, não tinha como dizer não. Então, assim, foi meio que um misto, né, de ousadia, sim, porque a gente nunca vai estar preparado para nada, né, assim, você fala, o Mário Sérgio Cortella tem uma frase que eu gosto muito, que ele sempre fala, né, a gente é um ser inacabado e vai se acabando. Então, eu acho que é um pouco disso, né, então, por mais que você não esteja 100% preparado, mas se os seus valores, né, e se o seu propósito está conectado com aquilo que está sendo proposto para você, acho que fica mais leve, né? Você olhar e fazer diferente e aceitar. Muito bem, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com a Gabriele Carlos. A Gabriele é General Manager nas AIS Vision do Brasil. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nossa convidada de hoje é a Gabriele Carlos. A Gabriele é General Manager das AIS Vision do Brasil. Gabriele, a gente sabe que na vida nada acontece por acaso, né? Você olha para trás na sua carreira, na sua jornada, o que você pode destacar de pontos importantes que te ajudaram a você chegar onde você chegou hoje, Gabriele? Acho que tem algumas coisas que eu destacaria, assim, né? Eu sempre falo que eu sou muito privilegiada. Privilegiada porque venho de uma família de pais nordestinos e com uma figura de mãe muito forte, né? E um pai que empoderou ela para que ela assumisse esse lugar de trabalhar, de sustentar a casa, enfim. Então, acho que isso é um lado, né? De ter me colocado numa posição privilegiada, né? De estar sempre cercada de pessoas em que olhavam para mim como uma figura forte também, porque eu aprendi isso dentro de casa. Acho que o outro ponto também, né, dessa relação com a minha família, né, que sempre foi muito valorizado o trabalho. Então, assim, você quer alguma coisa, você precisa conquistar. Então, nós éramos pequenos, tenho 3 irmãos, um primo e irmão que foi criado junto, e a gente saía do colégio e ia trabalhar com a minha mãe. Seja para fazer coisas de banco, para ficar na recepção, era mais ou menos assim. Mas era aquela coisa também do estudo. Então, assim, se você quer fazer algo, você tem que trabalhar e você tem que estudar. Então, meio que como diz a Bíblia, né? Tem tempo para tudo. Então, acho que isso foi, de alguma forma, me moldando, né? Porque tudo que eu fui fazendo ao longo do tempo se baseava muito nesse contexto de eu preciso ter conhecimento, para poder ter credibilidade, para eu conseguir
efetivamente abrir espaços aonde quer que eu esteja. Então, acho que esses são pontos importantes. O outro também é que eu passei por empresas, né, que foram escolas excelentes, e eu tive muitos homens que me ajudaram ao longo da caminhada, né? Atualmente, ou seja, quem me promoveu é um homem. Né? Então, acho que isso também foi me ajudando, né? Não só do ponto de vista do conhecimento, da prática, mas também das alianças, né? Dos aliados que eu fui conseguindo ao longo da carreira, que de alguma forma me impulsionaram, digamos assim, para eu estar onde eu estava. Esses dias eu ganhei um livro de presente, eu gosto muito de fazer as citações, né? Porque de alguma forma você vai refletindo e trazendo isso para a sua realidade. E é o Diário de um CEO. Logo no começo ele fala, né, das bagagens que você tem que encher ao longo da sua trajetória para que faça sentido, né? E a primeira é conhecimento, né? Então, com o conhecimento, você vai tendo essa condição de colocar em prática, que é a segunda bagagem, né? Em colocando em prática, você vai ter a oportunidade de fortalecer networking, seja no trabalho, seja na escola, enfim, na sua formação. E a sequência tem que ser essa, né? Para o quarto é você obter recursos. À medida em que você vai evoluindo na sua carreira, você vai tendo condições de ampliar os seus recursos e ir tomando as suas escolhas ao longo da caminhada. E o quinto, que é a quinta bagagem voltada à reputação, ou seja, a sua reputação ela é construída por esta sequência Perfeito. de bagagens que você vai, né, alimentando ao longo da carreira. Então, acho que estou onde estou porque inconscientemente ou conscientemente, né, graças à formação, enfim, à educação que tive, não só formal, mas também de dentro de casa, né, foi me ajudando a trilhar esses caminhos nessa sequência. Agora, a gente vai envelhecendo, não dá para ser diferente, né, e na medida que a gente vai passando os nossos ciclos, os nossos objetivos de vida normalmente mudam, né? O dinheiro não tem tanta relevância como tinha antes, o sucesso também não. E você está numa fase da tua vida que eu já entendo que tem um propósito aí meio que subliminarmente, que é ajudar as pessoas, né? Você tem hoje já um trabalho de mentoria que você faz, e eu gosto de uma palavrinha, Gabriele, que é legado, né? Uhum. Como é que a gente vai ser lembrado quando a gente não estiver mais aqui? E qual é a marca que a gente vai deixar na vida das pessoas que vão estar quando nós não estivermos mais aqui? Como é que você olha essa questão hoje, até com a tua responsabilidade, com essa patente que você tem, que é uma patente, e as pessoas elas admiram, né, respeitam. Como é que você usa isso tudo que Deus te proporciona nesse momento para poder tocar em vidas, inspirar pessoas, motivar pessoas e desafiar pessoas? Luciana, eu sempre digo que a gente aqui passando uma chuva, que a gente não sabe a hora que ela vai acabar, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer bem feito, a gente precisa dar o melhor da gente, né? E nessa linha do que você tem me falado, né, o meu propósito sempre foi, quando eu sou psicóloga de formação, né? Quando optei pela universidade, era muito isso, né? De transformar vidas. E teve uma frase que eu ouvi no meu último dia de faculdade que eu levo aí para a minha existência, que é: eu posso não transformar o mundo, mas eu tenho a possibilidade de mobilizar a mudança do mundo daqueles que comigo se relacionam. Então, hoje, não só dentro da empresa, né, seja por uma palavra, ver as pessoas evoluindo, ver as pessoas crescendo, agregando valor para a vida delas e, consequentemente, para os negócios, né, é um prazer. Fora também, como você falou, né, assim, eu me policio em ter na minha agenda alguns processos de mentoria voluntário, né, hoje estou em alguns conselhos também nesse sentido, então eu acho que, de novo, né, não é sobre o fim, é sobre o meio. Né, o como a gente faz as coisas. Eu falo muito isso lá na empresa. Assim, uma coisa é você ter a aspiração de onde você quer chegar, o resultado que você quer atingir, mas no final do dia, né, esse caminho é o que vai fazer a diferença. A maneira como você age, a maneira como você se comporta, como você impacta a vida das pessoas, né, isso fica para sempre. E aí eu acho que, conectando de novo com a psicologia, né, era algo que eu sempre tinha como preocupação, né, porque o psicólogo ele pode te ajudar a sair de uma situação não tão legal, como ele pode te colocar numa situação não tão legal, dependendo daquilo que ele fala, né? Então eu sempre tive muito cuidado com tudo aquilo que eu falo, porque eu sei o quanto que isso pode impactar a vida das pessoas. Agora, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a Gabriele CPF,
família, hobby, o que você gosta de fazer, final de semana, o que você pode compartilhar conosco, Gabriele? Bacana. Como falei, né, sou filha de pais nordestinos, então a casa sempre muito cheia. E dentro desse cenário de uma casa muito cheia, né, a gente sempre gostou muito de gente. Então a gente lá em casa não tem motivo, a gente faz o motivo para ter festa, para confraternizar. Então adoro um vinho, adoro estar junto com a família. Não tenho filhos, tenho 7 sobrinhos, 2 enteados, então eu digo que a minha contribuição para o mundo já foi dada nesse sentido. Sou casada, né? E estar com a minha família, né, assim, é sempre um presente para mim. Então, acho que é um pouquinho de mim que fortalece, né, quem eu sou profissionalmente falando, né? Uma pessoa que gosta do tempo todo estar em movimento com pessoas. Mas gosto de dormir também, viu? Que as pessoas às vezes perguntam, se eu dorme. Agora, você, nessa jornada toda da sua carreira, você nunca pensou em enveredar para a área comercial, para a área de vendas, com esse teu alto astral, com essa tua articulação de falar bem? Nunca te passou na cabeça, de repente, você trilhar por esse caminho? Você sabe que eu comecei a minha carreira na área comercial, assim, né? E aí foi muito interessante porque minha mãe é vendedora nata, assim, ela vende o que você quiser imaginar, ela tá vendendo. E como a gente sempre trabalhou muito com ela, então nós tínhamos esse olhar, né, de relacional, de fazer o negócio crescer do ponto de vista pessoal em casa, muito forte. E a minha primeira experiência, quando eu entrei mesmo para uma organização grande, era na área comercial, com atendimento ao cliente. Só que o que aconteceu? Como era um projeto novo, e eu tinha começado a fazer psicologia, e na época eles precisavam desenvolver uma área de gestão de recursos humanos porque todo momento que a gente fazia um treinamento ou que ia orientar uma determinada área, né, de negócio, a gente falava, poxa, mas precisa contratar bem. Não, poxa, mas precisa treinar bem, né? E eram coisas ligadas a RH. Então, eu acho que talvez isso também tenha me ajudado ao longo da carreira, porque eu nunca fui um RH tradicional. Então, eu sempre fui um RH, não só, diria, comercial, mas que fala a língua do negócio mesmo, né? Então, a minha passagem foi rápida, né? Mas, ao mesmo tempo, quando entrei em recursos humanos, o meu olhar de negócio era muito apurado, né? Eu tinha uma sensibilidade muito forte com isso. Então, na época, né, era mercado de siderurgia, eu sabia o preço médio do aço, né? Quem eram os principais concorrentes, e isso me ajudou a qualquer outra empresa que eu entrei depois a fazer esse tipo de pergunta, né? Que muitas vezes as pessoas falavam, mas o que RH está caçando conversa, né? Não, gente, para poder propor, né, algum tipo de melhoria num processo seletivo, eu preciso entender que negócio é esse. Né? Certamente nós temos telespectadores nos assistindo que têm sonho, né, que almejam chegar eventualmente numa posição que você tem hoje. O ser humano tem um grave problema de duvidar da sua capacidade, né, Gabriela? Eu sou uma pessoa que sou inconformado com um ser humano que pensa pequeno e que não acredita em coisas grandes. Se você puder dar aí algumas dicas com base na tua história, na tua trajetória, o que você pode compartilhar como dicas e sugestão para que esse sonhador possa, de fato, transformar o seu sonho numa realidade? Bacana. Eu diria, uma vez a minha sobrinha mais velha me perguntou, né, assim, madrinha, que competências que você acha que vale para qualquer cargo, para qualquer pessoa que quer evoluir na sua carreira, né? E eu acho que tem algumas que eu acredito que de alguma forma me ajudaram ao longo da caminhada. Então, assim, uma é a curiosidade, né? A gente precisa ser um ser curioso o tempo todo, e isso somado ao que a gente tem ouvido falar hoje muito do lifelong learning, né? Não dá para achar que você fez uma faculdade e que é só isso, não dá para achar que você fez um curso e que é só isso. Então, estudar é muito importante, né? Estar aumentando o repertório do ponto de vista de conhecimento é muito importante. Então, essa seria, né, as duas primeiras que eu diria. A outra é protagonismo. Independente do cargo, independente do nível, você precisa ter protagonismo, né? Fazer bem feito aquilo que foi colocado para você. Minha mãe sempre fala isso. Faça bem feito que alguém vai olhar, né? E eu acho que, por fim, eu traria nesse contexto, né, a questão relacional,
que também envolve inteligência emocional, né? Saber se relacionar com as pessoas, né? Isso faz toda a diferença. Tem uma frase do Simon Sinek que eu gosto muito, né? Assim, seus colaboradores são pessoas, né? Os seus clientes são pessoas. Se você não gosta de pessoas, você não gosta de negócio, né? Então, acho que é um pouquinho do que eu acredito, Luciano. Gabriela, adorei te conhecer. Obrigado pela gentileza de compartilhar conosco essa tua brilhante trajetória profissional. Torço aqui para que você chegue ainda muito mais longe. E com essa tua jornada possa continuar inspirando pessoas. Obrigado por ter aceito o convite. Agradeço. Muito obrigada. Obrigado, telespectador, por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento Atlus Group.